duas, três aulas entre o primeiro e o segundo capítulo só, porque tem tanta coisa mais que a gente precisa desmiuçar para você entender. Se você entender o livro de Lucas, os evangelhos, né, que são os quatro, Lucas, para quem não sabe, ele era médico, né? Ele não era judeu, ele era grego, mas ele não conviveu com Jesus, mas ele narrou toda a história de Jesus Cristo, porque ele era muito sábio, um cara muito instruído e culto. E ele, tanto que o livro de Lucas ele tem tantos detalhes que os outros livros não têm. Quando eu comecei a mostrar, porque eu já tinha pregado sobre isso, mas quando eu comecei mais a entender o livro de Lucas, eu digo, meu Deus, agora que eu entendi algumas coisas, eu fui pegando mais a fundo para estar ensinando. Quando a gente está ensinando, a gente vai mais no versículo, vai pegando mais um pouquinho, e eu quero passar isso essa noite para você. E ele começou a narrar, e ele começa o livro que logo no início do livro de Atos, capítulo 1, só para você entender. E eu queria que você prestasse atenção, amados, a detalhes que a gente vai estar falando, para você entender o livro de Atos e entender que sempre o Antigo Testamento ele sempre vai estar apontando, e aqui a gente vai ver muitas coisas do Antigo Testamento trazendo para a linhagem de cá. Inclusive as promessas do Senhor, que ficou lá atrás, ele vai falar aqui. Algumas pessoas podem até dizer, como é que ele está falando lá atrás, se ele está vivendo agora, não vivenciaram antes? Porque sempre a Bíblia, ela tem uma narrativa onde ela se encaixa um livro com o outro, né? Então você vai entender. Então preste atenção aqui ao início, ele está falando exatamente nesse contexto aí. Esse livro, ele foi escrito, lógico que foi para a igreja, mas ele foi escrito, está logo no primeiro aí, para um homem chamado, no meu livro anterior, ele está falando, no meu livro anterior, quem é o livro anterior dele? Diga Lucas. Então ele tem um livro anterior. Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou o quê? Quando ele fala sobre fazer e ensinar, já passa uma senha para a gente. Jesus Cristo, antes de ensinar, ele fazia. Então, para a gente entender, tem coisas que você, antes de você passar, você tem que vivenciar. É aquilo que Jesus disse, me chamou a atenção e eu olhando. Eu digo, rapaz, eu nunca tinha visto alguns detalhes. Não é verdade? Então, assim, qual é a senha para nós? Que muitas coisas, antes de você ensinar, você tem que vivenciar, você tem que fazer. Quando Jesus dizia, olha, quando alguém bater na tua face, tu dá a outra. O que é isso? Ele passou por isso. Quando alguém chegava para cima dele, que botava para ele falar, ele dizia, calma, fala o que é que você está dizendo, ele ficava calado. Porque Jesus, ele ia na contramão mesmo do mundo. Aí ele fala a Teófilo. Quem era Teófilo? Você já aprendeu, já parou um pouquinho para saber quem era essa figura chamada Teófilo? A Bíblia diz que ele era um nobre da corte. Ele era alguém que tinha condição. Hoje, a gente, para escrever um livro, não precisa de muita coisa, né? Hoje tem internet, hoje tem computador, hoje tem tudo. Mas antigamente não tinha. Como é que esses homens faziam? Escreviam, porque os pergaminhos eram caros, aquele material, o lápis era específico. E não é um livro como você escreve um livro completo. A livro era pergaminhos, e eles escreviam à mão. E a Bíblia diz que Teófilo, ele se converteu e ele começou a querer ser ensinado, ele começou a querer ser discípulo, e ele não entendia de nada. Ele disse, alguém precisa falar para mim, tem um livro? Tem não, eu vou escrever para você. É por isso que o nome dele está aqui, ó. No meu livro anterior, Teófilo, ele está mandando como se fosse, olha, é você, Teófilo, que eu estou escrevendo para você.
respeito de tudo o que Jesus começou a fazer. Então ele vem para cá no versículo 2, pastor. A gente vai estar aprendendo isso aí, vem? A teoria que foi elevado, quem foi elevado? Aos céus, depois de ter dado as instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido. O que é que ele está dizendo aí? Jesus, ele caminhou, ele fez tudo que precisava ter feito. Aí Jesus foi elevado às alturas. E quando Jesus foi elevado, ele está dizendo, depois de ter dado as instruções, ou seja, ele passou 3 anos ensinando, passou 3 anos tendo comunhão com os discípulos, passou 3 anos comendo com eles, orando, num partilhar do pão, naquela comunhão que Jesus tinha. Ele começou a ensinar. Por isso que ele passou 3 anos, amados, com os discípulos. Para quê? Para que eles entendessem que o Evangelho é isso, é unidade. Por isso que nós falamos de unidade e depois entramos para falar do Atos dos Apóstolos. Então, quando a gente vê um livro, o livro de Atos é o quê? O Ato dos Apóstolos, que Jesus terminou e ele entregou a missão a quem? A missão foi dada a quem? Aos apóstolos, que eram quantos? Diga 12. Atiraram um nem, mas depois acrescentou, né? 12. Os apóstolos, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então, aquilo que Jesus começou, entregou para os apóstolos. Os apóstolos depois se reuniram, montaram mais 120. E desses 120 com os 12, que a gente vai estar falando um pouquinho, nós estamos aqui hoje. Cada pessoa que você olhar aqui, nós surgimos de lá. Para você entender, nós somos a igreja de Atos 29. Ainda não terminou. E Jesus vai voltar. E Ele vai poder buscar você. Amém? Versículo 3. Amém? Tu vai trabalhar um pouquinho, Jonas, hoje. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele com muitas provas indiscutíveis de quem estava. O livro de Atos, ele vai falar muito sobre Jesus ressuscitado. O que Jesus quis dar no livro de Atos é todo ele falando sobre Jesus ressurreto. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, se você sair dessa noite aqui se entendendo isso, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não está morto, ele está vivo. E ele veio nos buscar, e ele provou isso. Então ele vem, olha, apresentou-se eles com muitas provas indiscutíveis de quem estava vivo. Aprenda isso. Aparecendo-lhe com um período de 40. Quando Jesus morreu, lembra que Maria tentou pegar nele e ele não deixou? Ele disse: eu preciso primeiro subir. E ele subiu. E ele foi para o Pai. Só que depois ele desceu. Como é que ele desceu? Desceu com Deus. Aí ele está dizendo aqui, aparecendo-lhe por um período de 40 dias. O que eu acho mais interessante, amados, nos faz falar acerca do reino de Deus. Ele foi, os discípulos ficaram tristes, lembra disso? Fugiram. Lembra que os discípulos correram tudo com medo, porque na hora do vamos ver, muitas pessoas fogem. Todos ficaram com medo, porque no tempo de Jesus houve muita perseguição. Eu quero perguntar a você: tem perseguição na sua vida? Naquele tempo também tinha. Você não é privilegiado porque está sendo perseguido, meu amado. E tem mais. Vai piorar. Hoje a gente
está aqui pregando livremente. Mas naquele tempo eles se escondiam nas casas, dentro dos buracos, das grotas, dentro dos templos, escondidos. Para quê? Para falar a respeito do reino. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto o quê? Como é que Jesus não era Deus? Como é que Deus come pão? Você já parou para pensar isso? Ele já tinha ido para o céu. Aí eu faço uma pergunta para vocês: será que lá no céu a gente vai comer também? O que você acha? Porque a Bíblia está dizendo, certa ocasião, enquanto comia com eles, quem? Os discípulos. Comia com eles. Deu-lhes esta ordem. Qual foi a ordem que ele deu? Ele deu ordem a quem? Aos discípulos. Ele disse: ei, não saiam de Jerusalém, mas espere pela... Que promessa era essa, meu amado? Porque sem o Espírito Santo a gente não tem condição de pregar o Evangelho. Ei, o que faz você capaz de falar de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Quem pregava antes de Jesus, quem era? Diga, João. Por que ele pregava? Porque ele nasceu, quando ele nasceu, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aí ele prega, ficou famoso, é tanto que ele era mais famoso do que Jesus. Inclusive André era discípulo dele. É o primeiro que se voltou para Jesus e disse: ei, André olhou para João Batista e disse: ei, quem é esse? Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Naquele dia André disse: tchau, João, eu vou acompanhar agora o mestre. Não que João não fosse o mestre, mas João já estava entendendo que ele já tinha entregue o bastão para Jesus Cristo, porque ele estava entregando o bastão e dizendo: ei, vai vir. Quem é? Jesus Cristo. Você sabia que Jesus veio para quem? A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Diga, os judeus. Tu sabia que os judeus ainda estão esperando Jesus voltar? Lógico que tem muitos judeus que se converteram, mas muitos estão esperando. Aí Jesus disse: ei, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Mas, entramos nesse mas todo aquele que me receber, eu os torno filhos de Deus. Nós somos filhos. Que coisa maravilhosa. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Amém? Não saiam de Jerusalém. Essa é a senha, amados. Então havia uma promessa. Jesus disse: olha, vocês não façam nada enquanto o Espírito Santo não vier. Mas eu preciso ir, porque se eu não for, ele não pode vir. Aí Jesus vai, aí a gente vê, Jesus já tinha falado deles que ia chegar. Versículo 5. Pois João batizou com... João era importante? Diga, era famoso? Era. Mas João sabia isso. João estava batizando o batismo do arrependimento. Arrependa-se. João era muito seco, muito duro, mas a Bíblia diz que ele atraía multidões. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. O que atrai as pessoas é o Espírito Santo. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Isso foi Lucas escrevendo, viu? Para quem? Para Teófilo. Para quem? A multiplicar, batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí Jesus morre, sobe, e a gente vai ver o resto da história aqui para você entender. Você está entendendo, amados, que a palavra do Senhor, ela por si só, ela se esclarece, que você não precisa de profecia além da palavra.
Porque a palavra já é Deus falando com você, a palavra revelada. O véu já foi rasgado. Você não tem mais. Tem hora que você está em dúvida. Por isso que o Senhor diz: ei, se você precisa de informações, se você precisa de sabedoria, peça porque a Ele, a você, Ele dá liberalmente. Pastor, eu não estou sabendo tomar situações eu não estou sabendo como resolver esse problema. Ei, o Espírito Santo, Ele está para te ajudar. O Espírito Santo, Ele está para te guiar. Quantas vezes a gente está sem solução? Quantas vezes a gente está sem saber? Olha para o lado, eu não sei mais nada da minha vida, eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas tem um vento, como foi cantado hoje. Existe um vento do Espírito Santo de Deus, e Ele vai colocar você no lugar certo, na hora certa, tomando a decisão certa, com a pessoa certa e sendo abençoado. Você não nasceu para derrota, você nasceu para vitória. Tem prova? Tem, mas você tem uma ajuda do Espírito Santo de Deus. 6. Glória a Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, preste atenção, os discípulos eram muito curiosos. Senhor, e perguntaram: é neste tempo? Olha o que é os apóstolos perguntam: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino? Jesus falando de algo espetacular. Ele está querendo saber quanto tempo. Mas Jesus está no meio. Jesus disse: na Bíblia não é da sua conta. Mas ele não disse isso, não. Eu sou eu que estou dizendo. Amém? Ele lhes respondeu: não compete a quem? Não compete a quem? Então, quando alguém disser que Jesus está voltando, você não precisa. Jesus, quando ele vier, a Bíblia diz que ele vai vir de repente. Mas você que é filho e filha, você vai receber uma senha. Você não será enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias, quando Jesus estiver para vir, guerra, rumores de guerra, está tendo já, tá? O amor de muitos se esfriará, inclusive até os mesmos da casa do Senhor. Tem gente que vou para a igreja hoje não, vai para onde? Eu vou para outro canto, eu vou comer uma coxinha ali, eu vou fazer isso. O amor de muitos esfriará. Você tem que ter, amados, um fogo dentro de você, uma ardência dentro de você, fome dessa palavra. Naquele tempo, aqueles homens, eles se reuniam em buracos, escondidos. Para quê? Para ouvir falar, para ouvir a palavra. Se reunindo para quê? Como é que a gente vai fazer para o evangelho crescer? Porque Jesus morreu, e agora? O que é que a gente faz? E a gente vai fazer o que? O nosso mestre foi embora, mas Jesus já tinha avisado que iria acontecer. Jesus não deixou eles enganados, não, meu amor. Jesus já estava ali, eu estava dizendo: ei, vai em frente, porque eu vou ter que me entregar. Eles não vão me pegar, sou eu quem vou me entregar. Porque se eu não morrer, ei, se eu não morrer como o grão de mostarda, o grão, né? Se não morrer, não nasce. Para você crescer, para você nascer, você tem que morrer primeiro. Morrer porque por isso que crente não tem vontade. Pastor, eu estou com uma vontade de. Calma, crente não tem vontade. Vontade dá e passa. Passa rápido. Pastor, aquela pessoa não pisa nem no chão. E não é crente, não. Não aceitou Jesus, não. Não é uma nova criatura, como Paulo disse, não. E não é que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não. Você tem vida nova. Você deve viver em novidade de vida. Não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. 8, pastor. Mas receberão
vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas. Então, para eu ser testemunha do Senhor, eu preciso receber o Espírito Santo. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou testemunha do Senhor. Não tem como ser. Tanto em Jerusalém, começou lá, como em toda a Judéia. E só que Samaria não se dá com os judeus, lembra disso? Lembra disso? E eles começaram Pedro era judeu. Como é que Pedro ia pregar para o samaritano? Pedro era muito religioso. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Diga aqui, são os gentios. Esses confins da terra são os gentios. Eu e você, a gente era antes gentil. Mas Jesus nos alcançou. Jesus, você foi alcançado. Essa noite você precisa sair daqui e dizer assim: eu fui alcançado pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, cheio de graça e sabedoria, que veio para cada um de nós, até os confins da terra. Ele, quando está falando isso, amados, quando ele está relatando, eu estava fazendo algumas anotações hoje e eu achei interessante. A mensagem da igreja é testemunhar o que? Da ressurreição de Jesus. Porque ele vive. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. O que é que eu vou testemunhar? Que Jesus está vivo. A ordem dele: não se afaste de Jerusalém, espere a promessa. A promessa do Espírito Santo de Deus é para você. Todos ficarão cheios. Há uma ordem, e essa promessa do Espírito Santo, quando você é batizado. E a pergunta que revela ao nosso coração: não cabe saber o tempo. Você não fique preocupado com nada não. Quando é que Jesus vai voltar? Não se preocupe. Ele quer te encontrar fazendo a obra dele quando ele vier. Quando ele vier, você vai estar fazendo a obra dele. Quando você vier, amado, você está sendo cheio do Espírito Santo. Você imagina a gente no louvor aqui, Jesus chegando. Olha, Jesus chegando e a gente no louvor aqui, ó. Louvor. E ele vai nos esperar nos ares. Do jeito que ele foi, ele vai voltar. E ele vai nos levar. Vocês receberão poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. Aleluia. Vocês serão minhas testemunhas. Você é testemunha, mas aleluia. Que coisa boa, meu amado. Hoje eu estava vendo Deus mostrando coisas que eu nunca tinha visto. Sabia que quando você para, o Espírito Santo mostra coisas que você nunca viu? E você começa a perceber, meu Deus, o livro de Atos só tem 20 capítulos. Eu já fiz muitas páginas ali. E página não, o que eu escrevi não é o que estava lá. Escrevendo o que o Senhor foi trazendo, com outros versículos para você entender. Aí ele lembra, amados, a promessa. Lembra de Abraão? Não lembra? Lembra de Abraão? Quando ele fala até os confins da terra. Lembra quando ele
disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai abençoar muitas vidas. Dizendo a Abraão. Abraão não tinha filhos, amado. Como é que Deus faz uma promessa a alguém que não podia ter filho? Ele já era de idade, a mulher de idade, mas Deus fez uma promessa. E Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, meu amado. Aí essa promessa de Abraão, essa promessa que você se apega, ei, você vai estar aqui, ó. Cadê? Olha, ele está dizendo: você vai ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da. Ei, Abraão, você será pai de quê? Pai de nações. Como é que ele é pai de nações se ele está num lugar bem pequenininho lá? Porque não depende dele. A única dependência dele, amados, foi ele se apegar à promessa de Deus. Existe uma promessa que Deus fez lá atrás. A Bíblia, ela não se contradiz, meu amado. Ela tem um encaixe perfeito do Antigo Testamento para o Novo. O Antigo Testamento, ele é uma sombra para o Novo. Quando Jesus veio, eu não sei se em algumas passagens que você vai ver, muitas vezes você vai ver Jesus, filho de Davi. Já viu? Já viu? Porque ele vem de uma linhagem real. Só que essa linhagem, quando ele está falando, não é o Davi, o rei. Ele está dizendo que essa linhagem, Jesus Cristo, até porque Davi morreu e não ressuscitou. Quem morreu e ressuscitou foi Jesus. O único que morreu e ressuscitou foi Jesus. E nessa ressurreição tem poder, tem graça, tem unção sobre a nossa vida. Quando eu comecei a olhar a história de Abraão, amado, dessa promessa, aquela promessa lá atrás, nós estamos recebendo um cumprimento. Na hora que teu irmão, na hora que tua irmã, na hora que teu filho, tua filha, seus familiares começam a receber Jesus, eles estão debaixo de uma promessa. Você não teve filhos para vergonha. Eu e minha casa. É você e sua casa, meu amado. Estão todos dentro do propósito. Os seus filhos estão debaixo de uma promessa. Ah, pastor, o senhor não conhece meu filho? Eu não, mas Deus conhece. E se Deus prometeu que eles vão estar com você, ei, sabe que enquanto você está aqui, a proteção sobrenatural sobre os teus filhos. Cuida das coisas do Senhor, que o Senhor cuida das tuas. Eu quero dizer para você, Deus é mais interessado no seu filho e na sua filha do que você. Ah, pastor, eu amo muito meus filhos. Deus ama muito mais. E os filhos não são para vocês. Os filhos não são para nós. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Quando os meus meninos começaram a dar trabalho, eu dei: pai, os filhos são teus, a herança é tua. Eu apenas estou tomando conta dele por um tempo. Tem mãe que eu vejo, amadas, mãe desesperada. Pastor, o senhor não sabe, eu liguei. Vai cuidar da sua filhinha. Deixa seu filho. Tem quantos anos seu filho? Não, pastor, está com 20, 30, 40 anos. É? E você ainda está assim, cheio de rugas. Preocupação das rugas, amados. Preocupação, ei. Quando você está preocupado, você fica mais velho. Ansiedade é você não confiar em Deus. Por isso que ele diz: ei, lança sobre mim a tua ansiedade, porque sou eu quem cuida de você. Jesus falou. Quem cuida de você é o Senhor, meu amado. Você precisa sair nessa noite. Quem cuida de você é o Senhor. Pode rir, está rindo.
funciona. Aleluia. Em ti serão benditas todas. Todas o quê? As nações, diga. Vocês parecem que não estão aqui? Vocês não estão aqui não. Em ti serão benditas. Deus disse isso para Abraão na antiga aliança. Em ti serão benditas todas as nações. Nós somos uma nação. Você é bendito do Senhor. Há uma promessa. Promessa será cumprida. Que evidência que temos recebido o batismo do Espírito Santo. É uma evidência. Qual é a evidência que você tem que foi batizado no Espírito Santo de Deus? Quem foi batizado aqui no Espírito Santo de Deus? Só algumas pessoas. Você foi batizado no Espírito Santo de Deus? Pastor, qual é a evidência? Tem algumas evidências. Uma das, falar em línguas. Outra é você ter uma chama missionária queimando por dentro. Queimando por dentro. É uma evidência que você tem o Espírito Santo. Quando você vê alguém ali chorando, sentado, sem esperança, e você desce e vai lá, você tem uma alma missionária para trazer ele de volta, para dizer: ei, ainda há esperança. Tem esperança para você, meu amado. Mesmo que a árvore seja cortada, há uma esperança. Essa alma que está padecendo, Deus chama você para você acender. Quantas pessoas hoje estão apagando? E outras que já estão apagadas. Tem muita gente morta. Ah, pastor, não está andando, está morta. Um zumbi andando. Sabe nem que é hoje? Faz as coisas no automático. Como um avião, quando sobe, o cara aperta o botão lá no automático. Está aí. Sabe nem quando vai. Bota lá no automático. É tão automático, mas que ele não desfruta do momento que ele está passando. Eu aprendi na minha vida a fazer viajar muito. E quando eu ia viajar, o pessoal mais é de viajar. Eu digo: rapaz, eu amo viajar. Eu amo viajar. E eu pegava o carro na terça-feira, 5 horas da manhã. Patos, Cajazeiras, Fortaleza, Teresina, Maranhão, Pernambuco, Paraíba. Fazia um dia, toda semana. Mas eu digo para você, sabe o que é que me encantava? Eu ia parando. Cidade, parava, cafezinho, olhando tudo, movimentando, sem pressa. Eu ia aproveitando a viagem. O Evangelho é uma viagem. Você não espera Jesus voltar para você aproveitar. Ei, Deus te chamou para você vivenciar o hoje. Tem gente que está esperando o Senhor e quando chegar vai ser tão bom. Já é bom, meu amado. Vai aproveitando porque já é bom. Vai ficar melhor, mas já é bom. O céu precisa descer na sua vida. O pão nosso de cada dia. Por que o pão nosso de cada dia? Porque cada dia você toma café, cada dia você almoça, cada dia você janta. Para um se come mais, ainda faz mais 2 refeições. Dia de noite e dia come de novo. Sabe o que é isso? Provisão.
cada dia o seu próprio mal. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoai os nossos, diga, devedores. Assim, não só é uma mão única, é uma mão linda que está voltando. Perdoa, assim como eu te perdoo. Jesus te perdoou primeiro, por isso que fica fácil, mas lembra que nós dissemos no início? Fazer. Ele fazia primeiro, para quê? Para depois ensinar. Ele fazia e depois ele ensinava. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Que a gente precisa fazer para depois ensinar. É esse o nosso desafio. E o Espírito Santo, ele vem para você fazer essa obra missionária. É você ter fome. É você estar lá, Eveline, lá no hospital, e já olhando aqui sentado. Quem está do meu lado, quem está, para eu levar a palavra. Isso é a alma missionária. Tem gente que quer fazer missões fora. Ei, a missões é onde você está. Está dentro da igreja, você pode fazer missão aqui dentro, saber? Se não souber, eu ensino. Fazer missão é pegar uma bebinha que tem ali, ver se manda a gente, né, tá orando por ela. Está lá, um casalzinho de bebinho. Está lá. E dá um abraço na gente, a gente só falta a piada, né? Mas é esse amor que Jesus ele tem com as pessoas. Ah, o senhor está todo cheiroso abraçando essa pessoa. Ei, é a alma missionária. Existe uma obra missionária que você tem que fazer. É aquele seu vizinho que você não tolera, que fala mal de você. Aí Jesus, ele prepara algo e entrega para ele ou para ela. Se quebra. É amontoar brasa viva na cabeça do outro. O que você queria era matar, meu amado. Essa é a sua vontade, esse é o seu desejo. Só que você não é mais você. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. O que eu fazia eu não faço mais. Eu vivo em novidade de vida. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Não, mano. Deus está chamando você para você fazer do jeito que Ele te ordenou. Existe instrução nessa noite para você. Eu tenho 8 minutos. E eu tenho algumas instruções para você. Não terminei o versículo todo ainda. Diga assim: o aluguel está pago, a conta está paga. Então não temos pressa. O que eu quero é que vocês entendam que vocês são discípulos de Jesus. Que vocês vão fazer a diferença. Está aqui, meu amado. Vamos lá continuar aqui, depois eu continuo ali. Por favor, pastor. Vamos lá, 8. Vamos ver se a gente sai pelo menos hoje. Fazendo ponto. Tendo dito isto, foi elevado às. Enquanto eles olhavam. Quem estava olhando? Ei, deixa eu dizer para você. Jesus está na altura. E os discípulos estavam olhando. Faz a cena. Jesus está ali, subindo. Jesus passou quantos dias com eles? Diga 40 dias. Comendo e bebendo. Lembra? Que ele visitou. Eles estavam com as portas fechadas, André. Aí de repente Jesus chegava. Graça e paz. E a primeira vez, a segunda, Tomé não estava. Tomé disse: eu só acredito vendo. Sabia que tem gente que está assim ainda hoje? Eu só acredito, pastor, se eu ver. Aí Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Lucas não viveu com Jesus, mas ele contou a história, ele narrou. Veja no
Pedro. Pedro, judeu, religioso. Aí Pedro disse: ei, meu amigo, vocês têm que circuncidar. Ele disse: ei, isso eu não sou judeu não, meu amigo. Sou judeu não. Que história é essa? Jesus Cristo veio, foi crucificado, morreu pelos meus pecados, já pagou a minha conta. Ei, Jesus já pagou a tua conta. Tu não deve mais nada não. Tem que circuncidar para quê, meu amigo? Eu não sou judeu não. E a gente vai dar uma paradinha também para falar sobre os judeus. Na época que a Bíblia foi escrita, existia costumes. Não tem país que tem costume? Não tem. Você não pode tirar aqueles costumes, amados. São costumes da época deles. Os judeus, eles respeitavam muito o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os primeiros, escritos por quem? Diga, por Moisés, que era a lei. Aí Jesus chega, Jesus é o fim da. Ele não vinha aniquilar a lei, ele veio cumpri-la. Ele cumpriu. A lei é para quem? Diga, é para quem desobedece. A lei é para punir quem desobedece. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos pela graça. E Paulo entendeu isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo entendeu. Paulo disse: aí brigou com Pedro, literalmente 2 irmãos brigando. Esse teu amigo que não viveu com Jesus esse tempo todo, que não aprendeu não, foi. Aí ele deu as costas e foi embora. E foi estudar. E depois ele fez uma parceria, sabe com quem? Com Paulo. E começou a entender o processo de salvação que é Jesus Cristo. Depois você não escuta mais o nome de Pedro. Você só vai ouvir falar sobre Paulo. Quem estava certo? Entendeu? E Paulo foi parar, sabe aonde? Onde Paulo era preso? Como para ser preso de alguém, viu? Que aonde ele chegava, os caras prendiam ele, botavam não sei quantos pares de soldado. E aonde ele chegava, os soldados se convertiam. Você imagina, amado, você mandar alguém preso e o preso convenceu os outros. Rapaz, quem é esse? Que homem maravilhoso. Ele fala suave. A gente bate nele e ele olha para a gente com um olhar de amor. Que homem, quando ele abrir a boca, meu amado, o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Paulo falava, os outros diziam: meu amigo se converteu, manda ele para outro canto agora.